aproveitar enquanto tem sol na minha cara. Enquanto houver sol, eu diria aquela música, aquela canção. Ainda haverá vídeo. Oi! Hoje eu tô aqui finalmente pra trazer esse vídeo pra vocês que eu estou o mês inteiro produzindo, o mês inteiro na labuta pra ler esses livros, pra trazer essas opiniões. Eu tive essa ideia no finalzinho do ano passado e eu já comecei a dar sequência, já fui falando com alguns booktubers pra conseguir ir adiantando algumas leituras. E esse é um vídeo que eu já vi sendo feito lá fora. Se eu não me engano foi a Books and Lala, a Keila, acho que foi ela que fez esse vídeo. E eu fiquei muito interessado em fazer também, trazer aqui e fazer com os nossos amigos booktubers brasileiros. Basicamente a ideia desse livro é eu ler os livros favoritos dos booktubers de 2021. Então todo mundo aí que foi soltando as melhores leituras de 2021, eu visitei o vídeo desses booktubers e escolhi um livro de cada um. Agora algumas regrinhas, né? Eu não necessariamente peguei o top 1, o primeiro livro da lista, até porque alguns fazem dessa forma, outros só simplesmente fazem uma lista de melhores, não tem um top 1, né? Segunda regrinha, evitei pegar começo de série, porque eu já tô com 1 milhão de séries começadas. Comecei somente aquelas que eu realmente já pretendia começar agora nesse ano. E no geral eu fui escolhendo leituras assim que tem mais a ver com o meu perfil também e livros que eu já tinha interesse em ler. Mas eu trago pra vocês hoje aqui, acho que são 15 ou 16 livros, então eu já li 15 livros pra esse projeto, tudo agora em janeiro. Virou uma máquina de leitura, tudo que vocês estão vendo aí que eu tô lendo bastante, era justamente pra trazer esse vídeo. E eu vou compartilhar com vocês agora os livros que eu escolhi pra cada booktuber, e daí a gente vai falando um por um, e vocês podem ver aqui na barrinha do vídeo, se vocês quiserem ver opiniões de livros específicos, tá? Antes da gente começar, se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito, clica no botãozinho, seja muito bem-vindo, ativa o sininho para receber a notificação, me segue nas redes sociais. Agora vocês podem seguir também um novo perfil que eu criei no Instagram, que é justamente pra gente fazer projetos literários, mas isso eu vou explicar pra vocês daqui alguns diazinhos, tá bom? Ainda tô terminando de formular o projeto, mas me sigam no Instagram e no Twitter do Clube do GF, vou deixar pra vocês aqui na tela. Entra lá no Instagram, digita Clube do GF por extenso e segue esse perfil se você gosta de maratona, se você gosta de leitura conjunta, se você gosta de projetinhos, se você gosta de atividades literárias durante o ano todo. Segue aí que eu vou trazer novidade pra vocês logo logo. Bom, vamos lá. Alguns booktubers repetiram os livros favoritos. Eu vi certos livros em vários vídeos, então alguns desses livros eu coloquei pra 3 booktubers, pra eu também não ler 60 livros, tá bom? Então eu fui otimizando essa lista. Outra coisa também, outro disclaimer que eu quero deixar aqui é que, gente, não tem como eu fazer de todo mundo, tá bom? Não tem como eu ler dos, sei lá, 300 canais de booktube que existe hoje aqui no YouTube. Eu peguei pessoas que eu sou mais próximo, eu peguei pessoas que eu já converso, pessoas que eu tô acompanhando assiduamente, mas também tem pessoas que eu acompanho que infelizmente não consegui trazer pra esse vídeo, então por favor não fiquem chateados comigo. Sei que depois vai ter, faltou fulano, faltou ciclano. É assim, eu tentei o máximo que eu pude trazer o máximo de booktubers que eu consegui, tá bom? No limite do possível, no limite de sou um ser humano e não consigo ler tudo isso em um período pequeno de tempo. Mas enfim, vamos lá. Eu vou deixando os printzinhos pra vocês aqui das pessoas segurando os livros pra comprovar que tava no vídeo, beleza? Começando com o Paulo Hatz, eu li dele um dos que tava na lista ali, o Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid, mas também depois vocês vão ver que eu li o Impulso. O Impulso tava na lista de uma outra pessoa, mas também tava na lista do Paulo. Então, do Paulo, basicamente, eu li 2 livros da lista dele. Do Gabriel Cris, o nosso querido Joy Joy, eu coloquei o E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Da Tamires, do Resenhando Sonhos, eu coloquei o The Pop War. A Tamires, ela fez 2 vídeos, um de fantasia e um de livros normais, mas eu peguei do vídeo de fantasia, foi o primeiro que saiu, então eu já escolhi desse, porque eu precisava começar logo. Aí, eu li o Pequena Coreografia do Adeus, e esse foi favorito de 2 pessoas, da Juan Books e também da Amanda Azevedo. Da Thaís, pronome interrogativo, eu li o Piranesi, que inclusive, maravilhoso, vamos conversar sobre. Esse próximo livro foi favorito de 4 pessoas, eu ainda acho que teve mais gente que colocou esse aqui na lista, é que eu não me atentei. Mas o É Assim que se Perde a Guerra do Tempo, eu li por causa da Bia Paludeto, da Ju Cirqueira, da Helena e da Tati Durães. Tá bom? Depois, em seguida, eu li o The Love Hypothesis. Esse aqui foi indicação dos melhores da Ana Caru e da Bia, do Ressaca Literária. Depois, lá do Explorer Books, tem o Paulo e tem o Rick, mas de toda a lista deles, eu resolvi escolher A Filha das Profundezas, que nesse caso foi um favoritado do Paulo, em específico. Da Gi, do Abdução Literária, eu li o Sense8 Nível 5, que é uma novela nacional, da Carol Chavato, maravilhosa do meu coração. Eu li Pachinko também. Esse aqui foi indicação de 3 canais, do Me Acabei de Ler, da Renieri, do Palavras Radioativas,
Rivas e a Paola Alexandre. Gostaria que você estivesse aqui, foi uma leitura por causa do Alec. O Alec também foi um que eu mudei várias vezes o livro selecionado. Eu quase li um Q84, que é um dos favoritos dele também. Essa série tá na minha lista de livros antes dos 30. Vou ler esse ano, mas pra esse projeto em específico não deu tempo, então coloquei esse livro que seria mais curto. O Acorda pra Vida, Chloe Brown, que foi um livro que eu também escolhi de última hora, foi da Bárbara Sá e da Milena, do Enevoada. Enquanto o Pássaro Não Canta é um livro que eu escolhi pro Otávio, Web Diva, palco de leituras, maravilhoso. Aí eu li Founderside, esse aqui tava nos favoritos do Léo Oliveira, um leitor a mais, e da Joy, do Estante Diagonal. Aí eu li o Impulso, que esse aqui, gente, tava na lista, esse aqui foi escolhido pra Kabuki, mas o Paulo também colocou esse aqui nos favoritos, e eu acho que a Helena também tinha botado na lista que ela me mandou, e eu acho que teve mais gente que colocou o Impulso. Esse aqui foi um grande hit de 2021, eu vi um monte de gente favoritando, e logo vocês vão saber a minha opinião. E por fim, duas pessoas, que a Paty, a Patrícia Lima, e a Isa do Ponto Pula Linha, elas colocaram um livro que eu já li há um tempinho atrás, lá em inglês, antes de ele ser lançado aqui no Brasil, mas eu nunca trouxe a opinião pra vocês. Como eu tava com o tempo curto, como eu tava precisando gravar esse vídeo logo, então eu dei uma roubada nesse final e eu coloquei a Biblioteca da Meia-Noite pras duas. A Biblioteca da Meia-Noite, eu nunca falei pra vocês o que eu achei, eu li meio que na surdina, assim, na época eu tava cheio de projeto, cheio de coisa, e acabei não trazendo a opinião pra vocês, mas hoje eu vou dizer o que eu achei. Então, só esse último aí foi meio roubadinho, perdão. O da Paty eu ia colocar o Cidade dos Fantasmas, da Vi Schwab, mas também era outra série, eu não tava muito afim de começar mais uma série, então é isto. É basicamente isso, essa foi a listinha que eu montei, e agora vamos começar com as opiniões de cada um. Começando então por Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. Esse aqui eu li por causa do Paulo Hatz. Na verdade é um conto, uma novela. Ele vai falar sobre uma mulher que ela foi traída pelo marido, ela descobriu isso através de cartas. Ela começa a escrever cartas pra esse marido da mulher que traiu com o marido dela. Confuso. Ela escreve cartas pro outro marido que foi traído também. E eles começam a se corresponder. E daí começa aí coisas, entendeu? Eu não vou explicar porque realmente é um livro bem curtinho, é meia hora de e-book. Eu já comecei achando muito legal, muito dinâmico. Você consegue ver os dois lados ali da moeda, né? Com 5 minutos de leitura eu já tava totalmente torcendo para esses dois ficarem juntos, pros traídos pegarem seus chifres e emaranharem-se, entendeu? E ficarem juntos. O cara que é traído pela mulher, né? A mulher dele traiu com o rapaz desse casal aqui, entendeu? Aí o cara que foi traído, ele já tem filhos com essa mulher. E daí, eu gostei muito como ele fica nessa questão de tipo, eu não quero chegar nela e acusar, a gente tem que se separar, e daí eu vou virar um cara de 30 anos com um filho divorciado, morando num apartamento pequeno, tendo que voltar a morar com os meus pais. Tem todo esse dilema do lado dele, né? Por isso que ele fica muito receoso em contar pra mulher dele que ele sabe que ela traiu ele. Esse ponto de vista é muito legal também. Vai falar então sobre essas inseguranças, né? Inseguranças dentro de um casamento, inseguranças aos 30 anos. Estou chegando lá, socorro, Scott! Me ajuda, Scott! E eu terminei esse conto completamente chocado. Eu achei que ia ser uma conclusão, tipo, normal, assim, mas teve uma conclusão chocante, um plot twist ali no final, maravilhoso. E eu dei 5 estrelas para Evidências de uma Traição, maravilhoso. Mais uma leitura aí da Taylor Jenkins Reid que fez sucesso no meu coração. Eu não tenho muito o que dizer, porque realmente ele é muito curto, tá? Então é basicamente isso. Aí, por causa do Gabriel Cris, o Joy Joy, eu li o E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Esse aqui já é uma leitura que eu tô há muito tempo pra fazer, porque vocês costumam dizer pra mim que esse é o melhor livro dela, e eu concordo. É o meu favorito que eu li da Agatha até hoje, sobre 10 pessoas que elas vão parar numa ilha, que é a Ilha do Soldado, se eu não me engano. Essas 10 pessoas começam a acontecer coisas com elas, uma por uma. E daí cria aquele clima de tensão, aquele clima... Acho que foi um dos livros da Agatha Christie que mais se aproximou do terrorzinho, assim, daquele suspense que você fica com um pouquinho de medo. Eu ouvi esse livro em audiobook, na verdade, lá no Storytel. Ele tem em português e a narração é muito, muito boa. A única dificuldade desse livro é que ele tem muito nome. As 10 pessoas têm nomes complicados, nomes e sobrenomes. Então você fica um pouquinho meio confuso ali, mas foi de boa. Depois eu consegui ir seguindo. Tava em estrada, viajando, e daí eu fui ouvindo o audiobook. Terminei isso aqui em um dia. É o melhor dela que eu li, como eu disse, né? Ele tem esse clima perturbador. Ele tem uma vibezinha muito escape room, assim, uma coisa meio Jogos Mortais também, se você curte essas coisas. O meio do livro, ele é um pouquinho enrolado, porque os personagens, eles ficam discutindo entre si uma coisa que é muito óbvia. Você como leitor já tá, tipo, tá muito
muito na cara o que tá rolando. E eles ficam debatendo e você fica, oh meu Deus, você ainda tá nisso. Mas o caso em si é genial. A conclusão, ela tava dentre as minhas suspeitas. Eu meio que acertei, mas não da forma como foi. Eu nunca tenho muito o que dizer também sobre os livros da Agatha, porque eles seguem aquele padrãozinho. A escrita dela nunca muda, né? Sempre a mesma coisa. Então, é isso que eu tenho a dizer. Eu também dei 5 estrelas pra esse e também amei o meu favorito dela até hoje. Agora vamos falar sobre este neném maravilhoso aqui, The Pop War, da R.F. Kuang. Esse livro aqui foi leitura por causa da Tamires. Tamires é a nossa famosa rainha da fantasia aqui do Booktube. Eu confio muito no gosto da Tamires pra fantasia, principalmente porque ela lê muito do gênero. Então eu acho que ela tem propriedade pra saber, assim, as fantasias que se destacam entre todas esse monte de livros que ela lê, né? Então, como isso aqui se destacou, eu fui sem medo nesse livro. Comprei o hardcover, já comprei as continuações também. E Tamires estava certa, porque eu também amei The Pop War. Esse livro vai sair agora pela Intrínseca. Vai sair esse ano, eu não sei quando, a data específica, tá? Mas a Intrínseca já confirmou. E eu tô muito animado pra esse lançamento, acho que vai ser sucesso. O The Pop War vai falar sobre uma mocinha, que eu esqueci o nome. A Rin. E a Rin, ela é uma órfã de guerra, então aconteceu toda a treta lá, né? Ela perdeu os pais e ela foi morar com essa família adotiva. Essa família adotiva completamente caga pra ela. E ela decide sair dali e ingressar numa academia militar. E essa academia, claro, forma pessoas pro governo, pro império ali, né? Pra questão de soldados e estrategistas, é coisa da maratona. Pessoas de cargos altos ali dentre toda essa coisa de guerra. Como ela vem de um condado ali muito pobre, que tem muito preconceito entre as pessoas ali da alta sociedade, ela vai ter que lutar 2 vezes mais pra conseguir subir entre eles ali dentro daquela academia. E depois esse livro vai virar um monte de coisa de guerra, de batalhas e explosões e desgraceira acontecendo. Eu fiquei com medo no começo, porque não foi um livro que eu entrei assim na história logo de cara, me deu um susto, mas assim que ela chegou na academia, nossa, a história ficou maravilhosa. Você vai ver nos treinos diários, as brigas entre eles ali, né, e tudo isso é muito intrigante, a leitura começa a voar, porque você fica querendo saber o que vai acontecer. As intrigas, na verdade, que tem ali dentro da academia, elas são um pouquinho de fórmula, então aquela coisa de tipo, a protagonista, ela fica meio que inimiga de um cara que é super popular na academia, e daí ele tem um círculo de amigos que também ficam aterrorizando ela, mas aí ela consegue fazer amizade com uma pessoa que também é meio excluída, e daí ela vai criando o grupo de excluídos dela. Então esse é uma formulinha, um clichêzinho, mas é algo que eu amo acompanhar, então eu não tenho problema nenhum com isso. Mais pra frente a gente vai conhecer uma trama política ali que vai ser em volta de uma raça chamada Spear, que são pessoas que envolvem mitos em relação a elas, que parece que elas tinham poderes e coisas assim, poder de fogo, né? Então vai se desenrolar toda uma trama a partir disso, e essa ideia, essa coisa, esse sistema mágico que a autora criou junto com as questões políticas, ficou um saborzinho só. Uma coisa que eu fiquei um pouquinho incomodado é que de vez em quando ele tem uma passagem de tempo muito abrupta, muito rápida. Então, tipo assim, ela estudou por um mês e conseguiu passar com louvores na prova e ela foi melhor que todo mundo. Tipo, isso aqui é uma coisa de uma linha, sabe? Então você não vê essa transição acontecendo, você não vê ela realmente crescendo e sendo a maioral. Ela simplesmente vira a maioral de uma página para outra. Então, isso eu fiquei um pouquinho assim. Às vezes, isso acontece mais de uma vez, tá? E parece um artifício para avançar a história logo, sem ter que explicar muita coisa. Mas ainda assim, como eu tava muito apegada à protagonista, como eu tava muito apegada à história, era satisfatório ver ela ficar fodona, porque você queria que ela ficasse fodona, entendeu? E ainda assim, na verdade, a protagonista ela é cheia de inseguranças e isso torna ela humana. Então, assim, não foi um grande problema que me fez tirar a nota do livro. No fim, eu acabei dando 5 estrelas favoritadas da mesma forma. O sistema de magia, ele é bem sutil, até por um momento eu achei que não ia ter nada sobrenatural assim, nada mágico, e ele acontece, ele é bem sutil e ele é muito brisado. Ele é muito fumado, literalmente, porque envolve drogas. Eu gostei, achei muito criativo, é uma coisa que você tem que viajar junto pra você entender. E mais pra frente vira quase um negócio meio X-Men assim, mas é muito bacana. O pessoal falava que esse livro tinha todos os gatilhos possíveis, e por grande parte da história eu não via isso, não via isso acontecer, não tava entendendo, até que chega um capítulo específico, acho que é o capítulo 21. Gente do céu, que
tenso. Eu tava lendo em Buddy Read com o Paulo, do Explorer Books, e ele também teve que parar a leitura e ficar um tempinho ali sem pegar no livro. Eu fiquei muito chocado, eu tava lendo essa parte em live, também tive que parar. Ele tem gatilhos de violência, de estupro, e tem umas coisas muito tensas, bem gráficas que acontecem, mas na verdade ele tá contando que isso rolou. Ele não mostra acontecendo, tá? Não é tenso a esse ponto, mas ele descreve de uma forma tipo, rolou isso, mas ele fala de uma forma muito pesada e muito difícil mesmo. A autora, ela disse que se baseou em relatos dessa guerra real. Eu não achei gratuito, sabe, no livro. Eu achei que foi de uma forma inserida muito natural. Eu acho que tornou o livro mais real ainda, né? Tipo, é isso que acontece na guerra. Não tem nada floreado, não tem nada pincelado assim por cima. Ela mostrou a realidade de uma guerra. Então, apesar de ser tenso, eu achei que não foi gratuito. As últimas 200 páginas eu engoli. Eu terminei esse livro completamente de desespero. Começa a acontecer um monte de desgraça no final e eu tô muito empolgado pra continuação. Como eu disse, eu dei 5 estrelas favoritado pra The Pop War. E maravilhoso. Eu vou ler o segundo agora esse mês, hein? Agora em fevereiro. Próximo livro que eu li foi o Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Maravilhosa. Já tinha comprado esse livro porque eu gosto muito da escrita da Aline Bay. Tava muito empolgado pra ler isso aqui. Fiquei mais feliz ainda que ele estava na lista da Joen Books e da Amanda Azevedo. Então foi uma motivação pra eu pegar logo pra ler. E esse livro vai falar sobre a minha dificuldade em lembrar o nome de protagonista, a Júlia. E a gente vai acompanhar a vida da Júlia desde pequena até um pouquinho mais adulta. A Júlia, quando ela era muito pequena, ela sofria bastante violência em casa, principalmente da mãe. E os pais dela eram muito ausentes, então ela cresceu meio que com esse trauma e com essa falta de amor em casa e com falta do afeto, do carinho, do acolhimento da família. É um livro que vai tratar basicamente sobre isso. E ele é escrito em... como é que chama? Em verso? Não é em verso. Ele é tipo quebradinho, assim, sabe? As linhazinhas... o livro com Enter. Eu chamo de livro de Enter. Bom, gente, o que dizer sobre este livro? A Aline Bay é uma escritora fenomenal. Ela não é só uma escritora, ela é uma poeta. Ela tem o completo domínio das palavras. Ela sabe contar uma história com metade das palavras de um livro normal e ela faz o dobro de sentimentos na sua cabeça, no seu coração. Não tem remédio que passe a dor de cabeça nem a dor que estou sentindo no coração. A forma como ela narra e ela arranja as frases é de um jeito muito espetacular, é muito visceral, porque esses enters não é uma coisa gratuita, sabe? Não é tipo, vou fazer pra parecer Tumblr, pra parecer conceitual. Realmente, as quebras que ela faz são muito propositais e dão total sentido pra história. Aqui em específico, ela brinca um pouquinho também com as palavras maiores e palavras escritas bem pequenininhas, assim, como se estivesse sussurrando. E isso acaba sendo uma experiência visual também, uma experiência sonora, por mais que você esteja lendo o livro. Ela passa o sentimento da dor, assim, e dessa falta de amor da família de uma forma tão real que é assustador. É imersivo, é triste e é simplesmente incrível. Eu amei demais. Ele vai falar sobre como tudo isso da parte da infância, né, da questão do amor mesmo, nos molda como ser humano e também, claro, sobre abandono. Então, se você tem gatilhos com isso, também eu recomendo cautela, porque ele acaba sendo bem pesadinho, assim, nessas temáticas. Tudo isso é visto de uma forma de dentro, assim, sabe? Do mais profundo do ser. E eu achei maravilhoso. Esse aqui tá pra entrar aí nos meus livros favoritos da vida, junto com Daisy Jones, Leve-me com Você, Jogador número 1. Agora eu acho que eu vou adicionar um quarto, que é este livro aqui, simplesmente espetacular. Não tenham medo, eu sei que a capa parece uma coisa mais cult, uma coisa mais, né, assim, mas ele é um livro super facinho de ler, super gostoso, e assim, gostoso de ler, mas a experiência é visceral de chorar, de cair morrendo mesmo. Mas é maravilhoso, 5 estrelas, favoritado. Aí, gente, vamos para a Piranesi, da Susanna Clark. Esse livro aqui foi do vídeo da Thaís, do pronome interrogativo. Eu tava com um pouco de medo desse livro, porque ouvi dizer coisas sobre ele, que ele é um livro confuso, e vai contar sobre Piranesi, que é um rapaz, que ele tá num ambiente surrealista? Surreal. Um negócio meio assim, ele tá dentro de uma casa, de um ambiente que é totalmente psicodélico. Então a casa tem muitos quartos, muitos corredores, aí tem escada que sobe, que desce, vai pra lá, vai pra cá, e do nada você abre uma porta e tem um negócio, um mar inundando dentro de um salão. Tipo assim, é a casa do louco, da Turma da Mônica, sabe? É um negócio nesse nível. Você vê o Piranesi andando por essa casa e falando, aqui tem uma estátua, aqui tem o corredor da ala B. E você fica vendo isso por grande parte da história sem entender muito bem o que tá rolando. Até que o livro vai te explicar. É maravilhoso.
E é genial, e é incrível. Enfim, mas vamos lá. Eu não sei muito contar a sinopse, porque ele é um livro realmente... Ele é curtinho e muito difícil de explicar. A primeira impressão que eu tive foi: Jesus amado, que brisa é essa, pelo amor de Deus? É um começo meio meticuloso, meio descritivo. Ele fica falando dessas coisas da casa com letra maiúscula, né? Então, a estátua da ala B. Aí, estátua... ala, B, tudo em maiúsculo, assim, sabe? Tipo, como se fosse nome próprio. Eu fiquei com um pouco de medo de ser burro e não pegar as minúcias, não pegar as grandes metáforas desse livro. Eu não gosto muito do livro de metáfora, porque eu não consigo entender, eu não consigo pegar, minha capacidade mental é limitada. Traz uma sensação muito solitária, assim, você acompanhando, você vai começando a sentir coisas enquanto você vai lendo, por mais que você não esteja entendendo. Então, dá essa sensação meio solitária, ao mesmo tempo que o protagonista, ele parece estar muito contente de estar ali, documentando tudo que ele vê naquela casa. Aí você fica muito curioso acompanhando tudo isso, sabe? As coisas, quando elas começam a se explicar e vai iluminando um pouquinho ali pra você entender o que tá rolando na história, é feito da forma mais diferente e criativa e genial possível. Mas também é muito satisfatório, sabe? Não dá aquela impressão de que você leu um monte de coisa pra nada. Tipo, eu li tudo isso, aí quando explicou, parece que foi meio à toa eu ler esse monte de descrição dele falando sobre a casa. Na verdade, parece que tudo ele teve um propósito e depois dá vontade de você voltar e reler esse livro pra pegar mais detalhes ainda. É algo que eu quero muito fazer. É um livro que mistura magia, mistura coisas doidas, ele tem um pouquinho até de policial e thriller ali mais pra frente. Tem conceitos, tem mensagens incríveis, totalmente fora da curva. É maravilhoso. Quando você entende tudo, gente, que livro massa, que livro massa. Se você pegou ele pra ler, ficou um pouco assim, que você não tava entendendo nada, calma que você vai entender. Ali pra parte 3 do livro você começa a entender um pouquinho mais. Tenha paciência com Piranesi, é isso que eu digo pra vocês. Esse aqui, 5 estrelas, favoritado também. Gente, eu favoritei muito livro esse mês, estou surpreso. Mas nem tudo são flores, nem tudo são coisas boas, nem tudo são pássaros a voar no céu. Então vamos falar sobre Assim que se perde a Guerra no Tempo. Esse aqui foi da Bia Paludeto, da Ju Cerqueira, da Helena e da Tati Durães. Essa foi minha primeira decepção de janeiro. O primeiro livro que eu dei uma nota baixa. Basicamente, vai contar sobre 2 mulheres que elas estão trocando cartas. Mas elas não estão no mesmo período de tempo. Elas estão em lugares e anos diferentes. Só que aqui nessa história, diz que tá rolando uma guerra, tá? Eu não vi guerra nenhuma. Na verdade, eu vi guerra, mas assim, não é do jeito que a gente imagina que vai ser. É uma guerra no tempo. É muito difícil explicar o conceito. É algo que você tem que ir lendo pra pegando as minúcias. E durante essas cartas você vai entendendo um pouquinho mais sobre a vida de cada um. Muitas interrogações nesse momento, porque esse é um livro muito bizarro. E também você vai ver elas se apaixonando uma pela outra. É basicamente isso. Eu não sei como explicar esse livro. Não tem como. Não tem jeito, não consigo. Não consegue, né? Completamente doido, não linear. Espere ficar confuso, espere ficar tipo, que porra é essa que eu li? A história vai pra todos os lados e ao mesmo tempo pra nenhum. É uma zona desconexa, só que feito de forma poética. Então, tipo, escondido atrás de um conceito, de um Tumblr, entendeu? É um livro Tumblr. Este é o conceito de livro Tumblr. Dá pra você entender um tiquinho do universo. Não é um livro que a intenção dele é explicar o universo. Não é um livro de fantasia, um livro pra você saber exatamente as coisas ali. É só um contexto onde estão inseridas essas personagens e elas vão trocar cartas e conversar entre si. Você não necessariamente precisa entender tudo. Fica bem vago, mas algumas coisas dá pra você pegar o suficiente pra você falar, não, beleza, tá, é isso. O romance ele demora muito pra acontecer. Quando ele acontece, ele é um pouco repetitivo, mas antes dele acontecer, elas ficam trocando cartas tipo, nossa, você escondeu essa carta dentro de um tronco da árvore. Ai, kkkk, só você mesmo, amiga. Amiga, olha isso! Miga, você é muito crazy! Você é muito crazy. É desse jeito. E um monte de coisa sem noção rolando em volta, né? Um monte de descrição de umas coisas que você não entende nada. É tudo um jeito escrito que parece a Tata Werneck fazendo a Patrícia Poeta. William, é verdade que lamentar uma dor passada no presente é como criar outra dor e sofrer novamente? Olha... Ai, William, e o amor é como uma criança, deseja tudo que vê? É pobre o amor que se pode medir? É desse jeito. A impressão geral é que faltou um propósito na história. Eu senti que foi só pra ser conceitual mesmo. Não chegou a ser pretencioso. Eu acho que não foi forçado a esse ponto do pretencioso, mas eu acho que foi forçado pra ser conceitual. Só, é isso. Não precisa ter história, só conceito. Vão ter várias reflexões
decepções em alguns momentos, tem alguns momentos bonitinhos. Chegou uma parte ali que eu realmente fiquei torcendo para as duas ficarem juntas e dar certo entre elas. Só que, gente, eu lia e eu aproveitava 30, 40% do texto. O resto era gibberish, entendeu? O resto eram palavras jogadas ali. E eventualmente ficou falando muito a mesma coisa com palavras diferentes. É tudo muito blá, sabe? Ai, gente, eu não sei explicar. Eu perdi a paciência, eu não consegui mais ficar admirando o conceito. Fiquei sem paciência mesmo. Aí eu dei 2,5 estrelas pra ele, porque assim, algumas coisas eu aproveitei, mas no geral foi um livro insatisfatório. Foi um livro que não foi prazeroso de ler, fiquei confuso, fiquei sem entender. E tá tudo bem também, tá? Eu sei que muita gente defende esse livro dizendo que não é pra entender mesmo. Então, tudo bem também. Se você não quer entender e quer aproveitar só o poético e quer dar 5 estrelas pra isso, tudo tranquilo, né? Pra mim não funcionou, beleza? Então, 2,5 estrelas. Aí eu li um livro que me surpreendeu demais. Um livro que eu não achei que ia gostar o tanto que eu gostei, que é o The Love Hypothesis, da Ali Hazelwood, acho que é esse o nome. Esse livro, ele é um romance, não saiu ainda aqui no Brasil, acho que vai sair pelo Arqueiro. E ele é uma fanfic Rilo, né, que é Kylo Ren. É isso? Como que é o nome? Eu assisti esse filme de Star Wars uma vez só. Kylo Ren e a Rey? Acho que é isso, a Rey, né? É, acho que é. Ah, sei lá. É o Rilo, né? Os dois lá do Star Wars. O do cabeludinho narigudinho e a menina. É uma fanfic desses dois. Então, assim, confesso que com a cabeça um pouquinho fechada. Confesso que eu fui com medo de ser uma fanficona, assim, meio coisada. Mas, gente do céu... Que maravilhoso. Eu amei este livro, maior que todos. Avisa que são eles. Eu já comprei os outras coisas que a autora vai lançar, já fiz tudo pré-venda dos e-book dos outros também. Eu quero ler assim que sair. Mas vamos lá. The Love Hypothesis vai falar sobre uma mocinha que ela tá ali tentando conseguir, acho que é o mestrado, doutorado dela, entrar, né? E ela tá fazendo os projetos dela ali na faculdade. O outro rapazinho, ele é um professor nessa faculdade. E ele é muito tipo o Adam Driver mesmo. Inclusive o nome dele na história é Adam, tudo bom contigo? Ele é meio daquele jeito meio debochadão, meio tipo fechadão, assim, meio... o jeito do Adam Driver. E daí é uma coisa meio enemies to lovers, porque ela odeia esse professor e eles vão ter que fingir que eles estão juntos. Ela pelos motivos dela e ele também por questões ali que ele precisa de uma bolsa, enfim, tem todo um rolê. E daí eles vão fingir que eles estão juntos. Por que eu tô fazendo isso aqui? Não sei. Até que coisas vão acontecendo. Eu amo. Já é a segunda vez que eu leio o livro nesse estilo, de tipo, precisamos fingir que estamos juntos, mas daí não vira mais fingimento e eles começam a se gostar de verdade. Já é o segundo livro que eu leio nesse conceito e eu descobri que eu sou apaixonado por esse tipo de história, por esse trope, né? Amei o começo, super divertido, dinâmico, imersivo, engraçado. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique. Personagens com carisma nível 1 milhão. As situações em que eles vão se enfiando ali são muito divertidas, eles têm uma química maravilhosa. E assim, as situações, algumas são clichêzinhas, mas a maioria das situações são coisas muito fora da curva, assim, meio inesperadas, em que eles vão se colocar e eles vai colocar esse fingimento deles à prova, sabe? Quero ver vocês conseguirem fingir nesse patamar mesmo. E daí é muito massa. Você vendo as minúcias acontecendo ali. E a transição também é muito gostosinha, esse slow burn de eles vão se apaixonando bem aos poucos, bem de uma forma super natural. Você fica lendo assim, ó, escorrendo babinha, assim, que você fica vidrado no livro. Eventualmente tem cena hot, tá? Tem um capítulo inteiro que é uma grande cena hot, que ele fica na pré-checa lá, o livro, a cena inteira. Confesso que essa parte foi a minha menos favorita, porque foi, tipo, é muito longa mesmo, gente. É um capítulo, assim, de páginas descrevendo a cena hot, eu fiquei um pouquinho entediado. Eu sei que as pessoas amam muito esse capítulo. Tem esse capítulo, acho que pelo ponto de vista dele, depois lá no site da autora. Ele também enrola, em alguns momentos, mais pro final ali, aquele clichêzinho de sessão da tarde, de filme de comédia romântica, de tipo, aconteceu uma coisa e isso pode estragar completamente o relacionamento deles, mas ela precisa correr para resolver isso e mostrar que é um grande mal entendido. Isso tem no livro, eu achei também que foi realmente um clichêzinho ali. E um pouquinho também forçado e dramático, porque é uma coisa muito simples, que se resolveria muito simples, mas aí tem todo um drama, todo um negócio assim, sabe? Mas tudo bem. O livro em si, ele não tem muito drama desnecessário, ele é só amores, é tudo na medida certa. Dei 5 estrelas pra The Love Hypothesis e tchutchuquinho. Sabe o que não é tchutchuquinho?
A Filha das Profundezas do Rick Riordan. Esse livro foi a leitura do Paulo, lá do Explorer Books, e é o novo livro do Rick Riordan. Ele é um livro único, não é uma série, graças ao bom Jesus Cristo. Graças a Deus. E é o primeiro livro dele também que não vai abordar a mitologia. Aqui, na verdade, a gente vai descobrir que as histórias de Júlio Verne, aquelas coisas do submarino, 1000 léguas lá, das léguas submarinas, tudo isso é real. Os personagens descobrem, não são livros, não são mitos, é tudo real. E eles vão descobrir que existe esse universo, que existe esse negócio submarino, as tecnologias criadas pelo Júlio Verne. E aqui existem duas escolas que são focadas em coisas náuticas ali também, e eventualmente essas duas escolas elas vão entrar num embate. É isso. É a melhor forma que eu consigo explicar esse livro. Tava empolgado porque eu gosto muito de Rick Riordan. Eu já li quase tudo dele, na verdade falta só o Apollo e o Magnus pra ler, mas o resto, assim, a série egípcia é uma das minhas favoritas da vida. Amo de paixão. Mas esse aqui, gente... Não funcionou. Não funcionou. E assim, eu me sinto feliz porque eu estou respaldado. Eu vi um monte de gente que não gostou também. Eu vi as avaliações meio ruins, assim, no Goodreads e no Scooby. Mas vamos lá. Por mais que o Rick Riordan escreva assim para um público infanto-juvenil, eu senti que aqui em específico tá muito infantilizado. Tá muito, mas que tá muito fraquinha pro padrão Rick Riordan, sabe? Tanto que tudo é muito raso. Os personagens, eles são completamente bidimensionais. Eu não me apaixonei, não me conectei com nenhum. Exceto uma das personagens, ela é autista. E foi a minha personagem favorita. A forma como o Rick construiu essa personagem é muito legal, mas foi a única que eu gostei ali da história toda, que tem 200 mil personagens. Eu gostei desse elemento do Júlio Verne, foi um respiro assim para não trabalhar de novo com mais mitologia. Por mais que eu não goste de coisas náuticas, vocês sabem que eu tenho um preconceito assim, eu costumo ficar meio entediado com descrições e coisas de barco e náuticas. Aqui eu não me importei, aqui eu achei bem legal. Mas o que me irritou foi o desenvolvimento disso tudo. É um embate muito raso, as cenas de batalha são muito chatas, são muito... Tinha cena que eu pulava as descrições, porque era tipo, foi lá no flanco direito, atirou o torpedo na asa esquerda, e depois correu pra ala do meio e jogou o negócio pro negócio direito. Aí eu ficava tipo, E fora que assim, os caras eles têm o submarino mais foda da história do universo, o submarino com a maior tecnologia, e eles estão toda hora se ferrando, eles parecem que estão num barco inflável de 199, entendeu? Um barquinho de plástico assim, comprou no Oba-Oba. Porque, gente do céu, os caras têm as melhores tecnologias do mundo e eles estão toda hora se lascando, só dá ruim com esses personagens. Não é possível que eles não conseguem fazer um negócio com essas tecnologias que eles têm. Fiquei muito puto. O final também é sem sal, sem consequência nenhuma. Parece que tudo isso que rolou foi pra absolutamente nada. Chega a ser frustrante. Não senti nada, não me importei com nada. Vai com Deus, meu chapa. Vai com Deus, meu chapa. Próximo. Dei 2,5 estrelas pelo divertimento. Pelo tipo, foi gostosinho, Rick Riordan. Mas assim, a história em si, fraca demais. Nossa, sem profundidade. A Filha das Profundezas sem profundidade. Meio irônico, talvez. Enfim, 2,5 estrelas, chega! Aí eu li a novela da Carol Chovato, Sin-Sente nível 5, que esse aqui foi a indicação da Gi, do Abdução Literária. Na verdade, esse livro já estava no meu radar, principalmente porque a Carol ela é uma pessoa muito querida, a gente troca às vezes uns tweets aí. Ela também esteve muito presente na maratona que a gente fez de verão do ano passado, onde uma das leituras conjuntas era o outro livro dela, né, do Porém Bruxa. O Sin-Sente nível 5, eu acho que ele foi indicado pro Jabuti também. Foi isso, ele foi indicado pra alguma premiação. Vou ficar devendo pra vocês qual foi, mas acho que foi o Jabuti. Então eu tava muito empolgado pra isso, principalmente porque é sci-fi, adoro sci-fi. O que dizer? A gente entra nessa novela inserido numa briga ali, entre dois lados, numa meio que guerra, onde um lado tá fazendo prisioneiro de um príncipe, uma pessoa muito importante do outro lado. Não sei. Não sei explicar o que rolou. É basicamente isso. É uma novela que se passa no meio de uma guerra. O mundo é bem interessante, principalmente porque nesse universo tem vários planetas e tem raças de vários planetas ali que estão envolvidas também. Tem tretas políticas, né, desses planetas. Os dois protagonistas que a gente vai acompanhar, eles são bem carismáticos também, gostei bastante desses dois personagens. Entretanto, como é um livro muito curto e você já é inserido no meio dessa treta, eu me senti um pouco alheio. Eu não entendi muito da história. Deu a sensação, na verdade, que eu entrei no livro 2 de uma série.
sabe? Você pegar um livro 2 de qualquer série e começar a ler e não entender nada porque você perdeu todo um contexto de um livro 1. Foi assim que eu me senti nesse livro. Então eu fiquei majoritariamente perdido e tentando entender como ele vai jogando muita informação de uma vez pra você entender o que tá rolando. Então acaba ficando um pouquinho de infodump, assim, de muita coisa pra você absorver num período curto, e quando você absorve, acabou o livro, entendeu? Quando eu finalmente entendi, aí eu comecei a ficar mais empolgado, eu comecei a acompanhar melhor a história, junto com os elementos fantasiosos e as tecnologias que existem nesse universo. Inclusive, a Carol escreve muito bem. A Carol é muito boa. Eu queria que existisse muito um livro só desse universo, sabe? Um livro expandido disso, que detalhasse mais, que explicasse melhor, que desse contexto, que mostrasse desde lá do começo até o final, assim, uma coisa maior dela, porque gostei muito do universo, gostei muito da escrita. O que pegou pra mim realmente é que eu entendi, daí eu comecei a acompanhar, aí depois eu fiquei confuso de novo. Aí eu parei de entender, já não... Terminei muito alheio. Acho que essa é a palavra, alheio. Eu não peguei muito as minúcias ali do negócio. Foi uma experiência interessante. Tô muito, assim, ó, de olhinho em senhorita Carol Chovato, pois... É Kiovato? Chovato? Não sei. Desculpa, amiga. Tô muito interessado em coisas futuras. Vou ler o Porém Bruxa, que dizem que é muito, muito bom também. E é isso. Pra esse eu dei 3 estrelas. Aí eu li Pachinko, da Min Jin Lee. Esse livro aqui também foi indicação de 3 pessoas. Eu me acabei de ler, a Renieri e a Paola, do Livros e Fuxicos. Pachinko é um livro de quê? Um livro que a gente vai acompanhar a história de várias gerações de uma família coreana. A gente começa acompanhando ali uma família coreana, personagem específico, daí elas vão crescendo, vão tendo filhos, aí a gente vai acompanhar esses filhos, aí todo mundo vai crescendo mais, aí você vai acompanhar os filhos dos filhos. Então, essa é a história de gerações, assim. Não é um livro de grandes acontecimentos, não é um livro de plot twists, de ações e reviravoltas. Ele é um livro sobre a vida, um livro sobre dia a dia e de dramas de família, principalmente porque esse livro se passa na época do imperialismo japonês. Acho que é isso? É assim que fala? Acho que é. Ou seja, tava rolando toda a guerra ali e o Japão, ele fez a ocupação da Coreia e teve toda a treta e os coreanos ficaram oprimidos pelo Japão. Essa família, eventualmente, eles vão acabar se mudando pro próprio Japão, e ali no Japão, os coreanos, claro, eles continuam sendo muito oprimidos, eles têm que viver em bairros que são específicos para coreanos, e esses bairros são muito precários, é uma coisa meio periférica mesmo. E daí você vai acompanhando todo o drama dessa família em meio a tudo isso. Gente, esse livro me lembrou muito A Casa Holandesa, que é um favoritado meu da vida. Eu acho que eu gosto muito dessa coisa de drama familiar, onde você vai acompanhando a vida de pessoas de uma família. Eu gosto muito desse conceito. Inclusive, se tiver indicações pra mim, pode deixar aqui nos comentários, porque eu quero muito, amo. Ele me trouxe um sentimento muito bizarro, que acontece raramente comigo, que é eu abrir um livro, ler 10 páginas, eu já sabia que esse livro vai ser 5 estrelas. Eu já sabia que eu vou amar. Eu comecei a ler essa leitura, eu falei, eu vou gostar muito desse livro. E eu estava certo. Eu dei 4 estrelas e meia pra ele. Eu, na verdade, tinha dado 4, por causa de algumas questões que a gente já vai conversar, mas depois eu fui fazer outras coisas na minha vida, eu fui lendo outras coisas, minha cabeça não saía de Pachinko, eu ficava pensando nesse livro 24 horas por dia. Então eu falei, não, merece muito subir um pouco essa nota, e dei 4 estrelas e meia. No Goodreads, que você não pode dar meia estrela, eu acabei até arredondando pra 5. Então, pra 5. Ai, meu Deus, eu sou muito idiota. Ai, deixa eu tomar uma água. Eu vou ficar 2 horas rindo da minha própria piada agora. Viciado no meu próprio CD. Enfim. Voltando. É muito legal você acompanhar o contexto político, social, enfim, da época ali, né? E como isso afeta os personagens. Ele é muito bem desenvolvido, muito bem escrito. As questões de como tudo dessa coisa do Japão colonizando ali, como isso vai afetar a vida dessas pessoas. As culturas são muito bem representadas. E como eu sou muito fã de qualquer coisa oriental, pra mim foi o sabor de mel. Eu gosto muito dessa coisa, tipo assim, tem muito de os personagens tem que ter honra, né? Então eles são muito rígidos, principalmente em épocas passadas, né? Muitos anos atrás. Tem toda a questão com mulheres também, né? As mulheres têm que ser donas de casa, as mulheres têm que ser submissas aos homens, e tudo isso dentro do contexto japonês e coreano também foi muito bem construído aqui nesse livro. A transição de você acompanhar a vida dos filhos virando pais, virando bisavós, virando, enfim,
tudo isso é muito suave, é muito natural, é muito imperceptível. Quando você vê, você já tá acompanhando uma outra geração. Apesar de que eu confesso que eu preferi mais as vidas iniciais ali, os avós, os bisavós. Em 70%, fui um pouquinho desconectado, um tiquinho assim do livro, porque a gente vai acompanhar a última geração, a gente vai acabar o livro com essa geração a partir dos 70%, e eu senti que ele começou a correr, assim, do nada, porque até então ele tava bem devagarzinho, aí ele começou a correr e falar, E teve filho, e fulano morreu, e teve mais 2 filhos, aí traiu, aí casou, isso aqui. então, tipo, em um capítulo já tinha acontecido todo um negócio. E até então tava bem suavezinho, bem lentamente, assim. Então eu senti um pouquinho corrido ali mais pros trechos finais. Mas ainda assim, uma delícia de ler. Como eu falei pra vocês, depois eu fui e aumentei minha nota, porque eu passei tanto tempo com esses personagens que eu senti falta quando eu terminei, sabe? Eu queria que esse livro tivesse mais 1000 páginas, acabei dando 4 estrelas e meia, maravilhoso. Aí vamos para Gostaria que Você Estivesse Aqui. Esse aqui foi a escolha do Alec. Esse livro é edição da Tag, tá? Ele tem uma edição que saiu depois pela editora HarperCollins, ele é uma capa que tem o calçadão lá do negócio do Rio de Janeiro. Essa aqui é a edição que eu prefiro a outra, na verdade, essa aqui eu acho meio feia. Aqui a gente já acompanha a vida de 5 personagens, Inácio, Baby, César, Selma e Rosalvo, em um Brasil dos anos passados, tá? Lá pela época em que começou a surgir o HIV, tá? O Rosalvo, ele é um cara que ele se mudou ali pro Rio de Janeiro, foi morar na Rocinha. Inácio, Baby e César são os jovenzinhos da história, e a Selma é a mãe do César. Então cada um tem os seus dramas, cada um tem coisas rolando com eles ali. É basicamente isso. É a melhor forma que eu consigo explicar. Esse livro eu também não curti muito. O que eu fico um pouco assim, porque eu vi que todo mundo deu 5 estrelas pra ele e eu me senti um alienígena quando eu dei 2,5. O que eu vi nesse livro, a escrita desse livro não bateu comigo. Eu acho que o meu problema realmente foi a escrita. Que ele é muito um contar e não mostrar, que é um grande conceito da escrita, né? Em que é sempre incentivado que você mostre as coisas acontecendo e não falou, aconteceu tal coisa. Que você vai lá e cria essa imersão de mostrar a coisa rolando. Então, esse livro, tanto que eles são parágrafos gigantescos, tem páginas com blocão de texto e quase não tem diálogo. E ele só fica contando o livro todo. Então, eu não consegui me aproximar da história, eu não consegui me apegar aos personagens, não consegui me importar com ninguém. Eu só ficava cansado. Esse livro é uma leitura muito cansativa e eu senti falta da imersão. Não senti imersão. Mas, eu fiquei muito surpreso com a abordagem desses personagens jovens na realidade brasileira, no Rio de Janeiro. Eu acho que o autor, se eu não me engano, ele não mora no Rio de Janeiro, mas a pesquisa dele foi muito boa, porque ele consegue construir esse cenário do Rio muito bem. E também os jovens não ficaram americanizados, essa coisa meio Josh, sabe? São realmente retratações de jovens brasileiros que moram no Rio de Janeiro. Isso é muito legal. As questões do HIV, bem no início aqui no Brasil, né? Como isso era mal visto e como os infectados eram tratados como leprosos. E a falta de tratamento, a falta de conhecimento em relação a isso também, no geral. É tudo feito de uma forma bem interessante. Tem uma das cenas, inclusive, que acontece com um dos personagens que é uma das melhores cenas que eu já li na vida, que ele descreve uma coisa em específico, mas de um jeito muito legal, muito bonito. A gente vai ver como cada ser humano tem problemas dentro de casa e dentro de si, que não necessariamente a gente mostra pra sociedade, né? Fala muito sobre isso, sobre o interno de cada um e sobre as questões particulares e como a gente mostra essa fachada de que tá tudo certo, mas a gente tá afundado na merda, sabe? Em certos momentos, em algumas cenas que eu tava muito interessado, eu realmente lia muito intrigado. Só que, no geral, o livro, pra mim, grande parte dele foi só chato. Foi só essa questão de contar e não mostrar. Eu tive muita dificuldade de ler esse livro. Foi cansativo demais. Eu acho que faltou algo, uma complexidade. Eu não sei. Eu não sei o que faltou. Então também é igual, então não tenho o que falar. Mas não funcionou muito pra mim. Eu acabei dando 2,5 estrelas. Alguma coisa, só isso então. Agora a gente vai entrando, na verdade. Assim, vocês viram que eu tava dando 5 estrelas, favoritado. Eu comecei o ano estourando. O pai tá estourado. Esquece! A mãe tá estourada. Comecei dando 5 estrelas, favoritado, maravilhoso, incrível. Aí eu entrei num combozinho assim também de leituras que não me agradaram tanto. Então, outra que eu não curti muito foi o Acorda pra Vida, Chloe Brown. Esse aqui foi a indicação da Bárbara Sá e da Milena do Enevoada. Chloe Brown, ela é uma mulher que ela passa por um acidente e ela quase morre, tá? Ela passa um acidente muito tenso lá. Ela meio que acorda pra vida. Ela reage, bota um cropped. Ela vai lá
e decide, nossa, agora eu vou fazer uma lista de coisas que eu sempre tive receio de fazer e agora eu vou mudar, vou acordar pra vida e vou fazer todas essas coisas. É o clichê de fiz uma lista e quero completar essas coisas da lista, pois agora acordei pra vida, pois agora eu vejo como o mundo precisa ser aproveitado. Isso aqui é outro conceito que a gente viu também, por exemplo, os dois morrem no final, né? Que eles vão morrer e eles vão aproveitar a vida no último dia. É a mesma coisa. Aí ela conhece esse rapaz aqui e ele vai ajudar ela a completar as coisas dessa lista. É uma leitura bem rapidinha, é uma leitura simples, fluida, gostosinha, assim. Não precisa pensar muito esse clima de comédia romântica de Sessão da Tarde. Porém, tendo lido The Love Hypothesis, que também é um romancinho simples, também é uma coisa enemies to lovers, porque aqui ela é meio rabugenta e ela fica brigando com esse cara até que eles se tornam lovers. Eu achei que a execução do Love Hypothesis, por exemplo, foi infinitamente melhor. E a execução desse aqui, foi impossível não comparar, gente. Tendo lido no mesmo mês, eu fiquei muito comparando. A execução desse aqui foi simplesmente fraca. Esse livro é um livro muito fraco, muito clichê, muito basicão, muito qualquer coisa, muito leu e esqueceu, entendeu? A Chloe, entretanto, ela é uma personagem que eu entendo porque algumas pessoas não gostam dela, porque realmente ela é grossa, ela é chatona, ela briga com as pessoas, ela é rabugenta, mas eu achei isso um charme. Eu achei que esse foi o charme da protagonista, né? E ela também tem uma coisa que eu nunca vi sendo retratado em livro, eu particularmente nunca li um livro que tem essa questão, que ela tem fibromialgia, né? Que é aquela doença onde sente muita dor e tal. E também eu acho que isso foi retratado de uma forma bem bacana, principalmente pra quem não conhece muito sobre, né? Ele tem essa carinha de inocente, ele tem essa coisa tipo, ai, fofinha, corações, setinhas, um beijinho na capa, assim, um negócio, aquela coisa fofa. Esse livro é pesadão! De cenas hot, do nada, tá descrevendo uma precheca pra fora, do nada tá enfiando o coisa lá do cara no lugar, entendeu? Eu fiquei chocado. Quem acompanhou lendo esse livro em live, eu ficava, meu Deus, porque realmente tem alguns momentos que tem um hot pesadão, assim, então fiquem avisados, tá, crianças? Mães que verem suas crianças lendo, saibam que elas estão lendo sobre brechecas, tá bom? Mas assim, gente, quem acompanhou também eu lendo, tava cansado, já não aguentava mais. Eu fui fazendo uma leitura dinâmica pra terminar. Muito fraco, muito genérico, muito junção de clichês. As coisinhas de Sessão da Tarde que já estão datados, tipo, nossa, tem uma cena que ela vai resgatar um gato da árvore, sabe? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fui me forçando pra terminar e no fim eu também dei 2 estrelas e meia. Bárbara Sá vai me matar. Vai me comer vivo. Vai pegar o garfinho e faquinha chegando em mim assim, ó. Tô até vendo. Aí eu li um outro conto. Esse aqui tava na lista dos favoritados do Otávio, do Palco de Leituras, a nossa famosa web diva, que é o Enquanto o Pássaro Não Canta. Esse é um livro que é um reconto da Rapunzel, presa lá na torre, enfim. Só que é um homem, né, o gênero invertido ali. Esse homem, ele tá esperando ser salvo por um outro cara que ele é muito apaixonado, que eles fizeram juras de amor. E ele foi preso nessa torre por uma dríade. Acho que é uma dríade. Então é um twist, assim, na história de Rapunzel, né, um reconto. Daí ele vai tentar fugir dali e achar esse cara, e ele vai ter um outro rapaz que acompanha ele. Calma, menor, eu tô planejando a nossa fuga. Alvará vai cantar. Enfim, tem todos uns elementozinhos a mais ali da história da Rapunzel. Muito bem escrito, muito mesmo, fiquei surpreso. Uma escrita bem bonita, bem imersivo. Querendo ou não, você fica muito envolvido na narrativa. O grande porém, pra mim, é que eu achei por ser um conto, né? Eu achei ele meio repetitivo. Ele fica grande parte da história só falando: oh, meu querido, estou indo. Oh, meu querido, como eu te amo. Oh, meu querido, você vai vir pra me buscar. Oh, meu querido. Então, assim, eu não consegui me apegar ao sofrimento do protagonista, porque eu já tava, meu filho, meu Deus, faz outra coisa na sua vida. Reage, Chloe Brown. Pelo amor de Deus, faz... Aí ficou só sofrendo. E como é um conto muito curto, não tem muito o que dizer. Eu só achei que foi legal, mas não foi uma execução. Uau, que inovador, né? Gostei dos elementos ali trocados, mas também achei que não foi nada muito fora da casinha. Foi uma coisa básica. Só que ele tem uma vibe mais sombria, uma vibe mais violenta, tem uma vibe meio hot também ali no meio, e tem esse twist de ter um casal gay. Mas eventualmente fui lendo pra acabar, assim, fui lendo no automático, tava achando divertido, mas nada demais. Deu um romance ali também, que ele é muito do nada, meio repentino, meio awkward, assim, meio estranho. E a resolução também é a resolução final bobinho, assim, da Disney, sabe? Mas foi uma experiência bacana, foi um conto rapidinho de ler, assim, bem interessante. Tô muito também atento pra esse autor, gostei muito da escrita dele, vamos ver, eu não sei se tem mais coisa lançada por ele, vou procurar depois, mas se não, vou
ficar atento para novos lançamentos, que eu fiquei bem intrigado. Para esse conto eu dei 3 estrelas. Aí eu li o oh, meu Deus. Eu li o maravilhoso Foundryside. Esse aqui, inclusive, foi a leitura conjunta dos membros. Esse quem falou foi o Léo e a Joy, do Estante Diagonal. Estava com muitas expectativas para Foundryside, porque eu já vi o pessoal lá fora na gringa falando bastante. É um livro que eu tinha bastante interesse e eu também gostei muito. Ai, foi tudo da carreira. Em Foundryside, a gente vai acompanhar a Sância e ela mora na periferia da fundição. É tipo assim, é um mundo, um lugar onde tem casas, que são as casas ricas que dominam as coisas ali, são 4, se eu não me engano. Elas são protegidas por muros e portas. Na periferia dessas casas, é a periferia, literalmente, é onde moram as pessoas pobres ali e tudo mais. E a nossa Sância mora ali, ela é uma ladra, todo aquele clichêzinho de fantasia, né? Que ela vem dos becos da cidade, enfim. E nesse universo existe um elemento mágico muito diferente que são as inscrições. Basicamente, as pessoas que têm o domínio disso, elas conseguem escrever em objetos algumas palavras mágicas lá, fazer esse objeto acreditar que ele é outra coisa. Então, sei lá, ele diz pra uma caneta que na verdade ela é feita de metal, de ferro. Aí você vai tentar quebrar a caneta não quebra porque ela acha que ela é de ferro. Você engana os objetos para eles serem outras coisas. Isso é usado de uma forma muito criativa de diversos outros jeitos. Um exemplo que eu dei na live para o pessoal que estava acompanhando é que eles enganam uma carroça para a carroça achar que ela tá numa ladeira. Então a carroça ela consegue andar sem ser puxada por cavalos, porque ela acha que ela tá caindo. Então é isso, sabe? Você vai enganando os objetos para eles acharem outras coisas. E daí existe coisas que eu não vou poder contar pra vocês, porque são reviravoltas ali, coisas da trama que você vai entendendo com o tempo. A nossa protagonista no começo ela é levada pra roubar uma chave, e essa chave é muito importante no rumo da história. Vão rolar coisas, tá bom? Mas é basicamente isso. É um livro de fantasia, um pouquinho de sci-fi ali também, um pouquinho distópico, um pouquinho de tudo. Eu não sei nem se esse livro se passa numa coisa meio medieval. Eu não entendi em que tempo que se passa, se tem muita tecnologia, se é uma coisa mais rústica. Enfim, esse sistema é realmente espetacular, muito criativo, muito bem trabalhado. Eu coloquei 300 mil post-its. Cada post-it desse é ele explicando uma coisa do universo. E tem muitos. Vocês vão dar pra ver. Mas é um universo muito complexo. Toda hora ele tá explicando alguma coisa pra você. E eu não digo isso de uma forma ruim, tá? Porque é tão interessante que você quer aprender mais sobre. Você vê esses termos e você vê esses objetos inscritos em ação. É muito legal. Todas as possibilidades que ele abre pra história. Porém, esse é um livro que as primeiras 200 páginas não acontece nada. Acontece assim, na verdade, ele é cheio de ação nessas 200 primeiras páginas, mas não tem muita trama, não tem muita coisa secundária, não tem muitas questões de personagens e políticas e coisa acontecendo. São 200 páginas de cenas de ação e explicação sobre o mundo. Então, é um começo bem introdutório. Mas o livro ele tem 635 páginas, tá? Então, vamos com calma. Quando você chega na parte 2, aí começa a explicar algumas questões e criar problemas e criar tensões. A protagonista, ela se encontra com outros personagens e você começa a se apaixonar por todos eles como um grupo e individualmente também. Realmente, foi um começo em que eu senti um pouquinho dessa pausa, dessa reflexão, dessa construção. E eu fiquei com muito medo, porque eu já tinha comprado o segundo livro em inglês. Eu falei, eu vou gostar desse livro, nem que seja na força do ódio, e vou ler o segundo livro. Aí eu tava um pouco preocupado, falei, ai meu Deus, será que eu não vou gostar de Foundryside? Mas depois, quando começou a parte 2 ali na página 200, aí foi um sabor também divino. Vai entrar uma grande investigação, vão entrar umas questões de mitos ali, né, de questões de uma sociedade mágicas do passado ali que existiram e que hoje não se sabe se é verdade, se realmente existiu isso, qual é o poder dessas coisas que surgiram no passado. Ai, eu tô tentando não falar pra não dar spoiler. Mas enfim, vai ter toda uma questão mística ali também que a gente vai trabalhar. Eu acho que eu nunca li um livro tanto sem me distrair. Eu sou uma pessoa muito distraída, tá? Eu começo a ler, eu vejo outra coisa, eu pego o celular. Eu tenho dificuldade em focar. Eu nunca fiquei tão focado numa leitura na minha vida. Depois, quando começou a rolar essas coisas, eu sentava pra ler isso aqui, eu lia 60, 70 páginas por hora. Muito rápido de ler mesmo, porque eu ficava muito curioso pra saber o que tava rolando, muito envolvido. Esse sistema mágico tá 100%
sempre em expansão, como vocês podem ver, até o finalzinho ele vai expandindo e criando coisas novas. É muito fora da curva, gente, desses livros de fantasia que a gente lê livros de fantasia, às vezes acaba sendo, tudo entra num cumboloio só, sabe? Tudo entra vindo uma coisa só. Eu acho que o autor, ele conseguiu sair dessa bolha, dessa curva e criar uma coisa inovadora, uma coisa inteligente, criativa, nova, diferente, enfim, tudo isso. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular. Mas pro final, ele até vai ficando um pouquinho complexo, um pouquinho difícil de entender ali as coisas, as ligações, mas deixa um gancho muito bom pro segundo. Entretanto, rola sim um momento ou outro que eu achei um pouquinho inconveniente, um pouquinho aconteceu e é isso, aceita pra sua vida e não fica questionando muito. Foi uma coisa meio Deus Ex aqui e ali, e um pouquinho bagunçado também, né, de tanta coisa que ele criou, acabou que em alguns momentos ficou all over the place, assim. Mas no geral é muito bom, muito, muito legal mesmo. Tô muito empolgado pra ler o segundo livro. E pra esse aqui eu dei 4 estrelas e meia. 4 estrelas e meia. E é isto. Amei Foundricide. Morro Branco fez tudo pela gente. Falta 2, né? Pra gente acabar. Meu Deus. 1h30 de bruto, em nome de Jesus. O Impulso. Eu li o Impulso por causa da Kabuki, por causa do Paulo Hatz, por causa de mais uns par de gente, que agora eu não vou lembrar. O Impulso vai falar sobre uma mulher que ela tem uma filha e ela não consegue sentir amor por essa filha. Na verdade, ela não consegue gostar da filha, ela deseja que a filha não existisse, morresse, acabou, ai, não aguento essa menina. A Lucimara, que é a mãe das meninas, ela é triste, muito triste. Entendeu? Só que a gente vai acompanhar, vai voltar um pouquinho, acompanhar ela conhecendo o marido dela, ela tendo essa filha. A gente tem alguns flashbacks que são aquelas partes em itálico, assim, onde a gente vai acompanhar a mãe da mãe dela, então a avó dela, né? E ver como que isso foi influenciando as gerações até chegar nela, como teve essa questão da maternidade, de a mãe não gostar da filha, a mãe não gostar da filha, que influenciou a não gostar da filha também. Então, esse degrauzinho, assim, sabe? Até chegar no presente, onde a gente tem realmente a nossa protagonista Que não gosta da filha. E só que, gente, a menina, essa filha dela, é o anticristo. A mãe não deixa as meninas crescerem. Deixa eu te ajudar. O que Supernanny vai precisar fazer para precisar as meninas? Essa menina é o capeta. É o capeta. Você lê esse livro e você fica chocado com as coisas que essa menina faz e fala. É coisa de tipo assim, no nível terror. No nível a mulher acorda no meio da noite, a menina tá em cima dela assim, sabe? Só faltou ficar com uma faca em cima dela. Enfim, coisas vão acontecer, tá? É um livro de suspense. Não vejam esse livro, gente, como um livro de thriller policial, porque ele não é. Ele foi vendido dessa forma, mas eu acho que ele é muito um livro de questões de família e drama, sabe? É uma mistura de Gillian Flynn, só que menos coisas policiais, com Liane Moriarty, que é uma autora que escreve bastante esses dramas de família e coisas pessoais de cada um ali. Tive muito medo de ler esse livro, porque eu vi muita gente falando que gostou, mas eu também vi a mesma quantidade de gente falando que não gostou, que achou uma bomba radioativa, e eu estou do lado de quem amou. Mordi a minha língua como nunca antes, e eu amei esse livro, muito bom, Impulso, maravilhoso. Tô muito empolgado para a adaptação que vai ter, mas enfim, vamos falar sobre ele. Nas primeiras páginas, eu realmente me senti um pouquinho desconectado. A escrita da autora é um pouquinho diferente, porque ela escreve como se ela tivesse contando a história pro marido dela. Então ela fica falando, eu tava lá, não sei o que, e você tava na cozinha fazendo tal coisa. Então ela fica o tempo todo falando, e você, como se estivesse contando pro marido dela a história. Então é um pouquinho difícil de você conectar no começo. Mas realmente foi só os trechos iniciais, os primeiros 10%. Depois fica muito legal de acompanhar, muito viciante você indo ver esses dramas. Fora que os capítulos são curtos e é uma leitura muito rápida. Fiquei surpreso que eu comecei a ler assim, daí eu cliquei no negocinho The Book, faltava 3 horas pra terminar o livro só. E a minha média, assim, é de 5, 6 horas num livro de 350 páginas, sabe? De 400 ali, umas 6 horas pra acabar. Aí quando eu vi que é 3 horas, eu falei, nossa, esse livro voa muito rápido, dá pra ler em um dia, se você ficar focado ali, sabe? Muito interessante acompanhar essa geração atual, mas acompanhar os flashbacks também e ficar essa grande questão no ar, sabe? O quanto a maternidade, as questões iniciais ali na vida da criança, o quanto isso vai afetar a pessoa pra ela crescer e replicar essas coisas pra geração seguinte. Fica muito esse debate, assim. Tem momentos que viram novelão, tem momentos que você fica chocado. Eu, assim, foram vários, tá? Momentos que eu tava lendo e ficava... acredito. Eu achei que eu não ia me conectar por maternidade em si ser um tema que não ressoa comigo.
Afinal, não sou mãe. Não, mas afinal, assim, não tem filhos, né? Não tenho muito interesse no momento de ter filhos, então eu achei que ia ficar meio avulso do debate. Mas a forma como foi escrito me pegou. Da mesma forma, eu fiquei muito curioso e muito intrigado e muito preso ali na narrativa mesmo. Então, pontos pra autora. Mas ele vai tratar muito além, sabe? Também ele vai falar sobre personagens defeituosos, trabalhar as nuances do comportamento, vai trabalhar questões de relacionamento, questões de desenvolvimento pessoal, de família, enfim, muito bom. E vai ficando, gente, bem sombrio e bem perturbador. Por isso que eu comparei com Gillian Flynn, no sentido de que os livros da Gillian Flynn, eles são meio bizarros, assim, sabe? Meio um negócio meio sombrio, meio arrepiozinho, assim. E esse livro tem essa vibe. O final é maravilhoso. O final tem uma frase, a última frase do livro, não leiam, tá? Pelo amor de Deus, não é um grande spoiler, mas as pessoas ficavam falando, nossa, quero muito ver sua reação quando ler a última frase. Eu tava em sprint com os membros no Discord, eu terminei esse livro, a gente tava mutado, né, que tava no sprint, eu fiquei tipo... Eu fiquei chocado na última frase. Nossa, eu ia dar 4,5 pra esse livro, mas depois dessa última frase eu dei 5 estrelas, não teve como. Eu subi minha nota na mesma hora, porque eu falei, puta que pariu, que negócio legal, que negócio bom. Tem uns porcentinho ali do livro, ali pelos, 60%, lá pelos 60%, 70% do livro, tem uns trechinhos ali que fica um pouco sono. Tem algumas partes que você fica meio avulso ali, você se desconecta um pouquinho, mas é muito rápido, você volta logo em seguida. Então, minha única questão foi isso. Tinha alguns momentos que eu dormi na história, mas a grande parte, 90% do livro, eu aproveitei demais, eu amei, eu dei 5 estrelas pra ele. Maravilhoso, uma grande surpresa desse ano. Olha só, quem diria, né? Vamos encerrar agora então com o último livro, que é a Biblioteca da Meia-Noite. Esse aqui foi pra Patrícia Lima e pra Isa do Ponto Pula Linha, tá? Como eu disse pra vocês, Biblioteca da Meia-Noite, eu não deu tempo de eu reler ele, então eu já tinha lido ele antes e eu nunca trouxe opinião, então eu vou conversar com vocês sobre o que eu achei na época. Biblioteca da Meia-Noite é sobre... Acho que vocês já estão até cansados meio de ouvir, porque todo mundo tá lendo, né? Mas ele vai falar sobre uma mocinha que ela morre, só que depende, porém depende. E ela vai parar num lugar mágico, um lugar, né, surrealista, realismo mágico ali, que é uma biblioteca. Essa biblioteca da meia-noite. Os livros, eles contam as possibilidades da vida dela, de coisas que ela não viveu, mas ela poderia ter vivido se ela tomasse decisões X. Então ela vai ter a oportunidade de ver, e se eu tivesse continuado nessa faculdade? E se eu tivesse virado jornalista em vez de ter virado não sei o quê? E se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse viajado com a minha amiga em vez de ficar em casa? E daí ela consegue reviver todas essas possibilidades da vida dela e ver como seria. Porque ela sente muito arrependimento. Ela fica muito tipo, nossa, putz, é uma coisa que é normal de ser humano, sabe? A gente sente isso também de, nossa, e se eu tivesse feito isso, hein? Putz, me arrependo de não ter feito, porque agora minha vida seria outra. Então a gente vai ver que seria bom também. Você não teria problemas também em qualquer vida que você escolhesse? É basicamente isso. E a gente vai acompanhar essas mini vidas dela. Os capítulos são curtinhos, uma leitura muito simples, muito fluida, muito rápida. O começo é meio abrupto demais. Eu senti, até ela chegar na biblioteca, eu senti que foi uma coisa muito assim, ó. Uma atrás da outra, você fica até meio atordoado, mas é gostosinho de ler. Aí quando ela chega nessa biblioteca, eu fiquei muito intrigado, muito preso na história. Ela começa a experimentar essas outras vidas, e fica muito legal. É divertido ver ela perdida nessas vidas que ela vai passar, principalmente porque as vidas dela mudam muito dependendo das decisões que ela deixou de fazer, e ela também vai refletindo sobre essas diferenças que ela teria nessa vida comparado com a vida que ela realmente viveu. E nessas reflexões, a gente vai conhecendo mais sobre a protagonista, sobre a família dela, sobre as inseguranças, sobre os dramas da vida dela, sobre personalidades, problemas do passado, enfim, tudo a gente vai conhecendo, destrinchando essa personagem através dessas novas experiências que ela vai passar. E ele tem muito essa mensagem, né, que é uma mensagem um pouquinho clichê, mas é legal, que é, será que simplesmente ter decidido aquela coisa e viver essa vida, você seria feliz? Ou nessa vida também você teria questões de infelicidade, né? Se você pudesse ter essa vida, possivelmente você também continuaria infeliz lá, independente das suas escolhas, entendeu? Que a vida ela nem sempre é um pico, nem sempre é 100% felicidade, alegria, fogos de artifício. Tem altos e baixos em qualquer momento da sua vida. É um conceito clichê? É um conceito clichê, mas eu achei gostosinho da forma como o livro fez. Tipo, essa questão de que alguns arrependimentos, se a gente parar pra pensar no desenrolar, me arrependi de fazer tal coisa, me arrependi disso, daquilo, alguns arrependimentos
arrependimentos são só baboseira da sua cabeça, sabe? São inseguranças criadas pela sua cabeça. E isso foi uma reflexão bem bacana. Ela vai confrontando nessas visitas familiares, amigos e questões do passado dela, e ela vai deixando de ter esses arrependimentos porque ela vai vendo que em qualquer lugar a vida não é perfeita. Eventualmente, o problema é que acaba ficando muito repetitivo. Ela tá, tipo, fazendo um checklist ali, sabe? Ah, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, se eu fizesse aquilo. Então, tipo, meio que você já entendeu ali, na metade do livro você já entendeu o conceito, você já entendeu a mensagem. Beleza, entendi que a vida não é perfeita em nenhum lugar. Legal, obrigado. Só que ele continua, entendeu? Aí ele vai fazendo mais vidas. Então, eventualmente, você fala, tá bom, amigo. Obrigado, viu? A conclusão é um pouquinho previsível, meio cafoninha, assim, né? Tem uns momentos que são muito livro de autoajuda. O Matt Haig, ele escreve livro de não ficção, né? Eu acho que isso influenciou muito essa história. Porque tem horas que ele para e fica discursando como um livro de autoajuda. É uma coisa meio muito... Acredite no seu potencial. Faça coisas. Entendeu? É desse jeito. Não liga pro que dizem ou deixem de falar de você. Não liga pelo que fala ou deixa de falar de você. Tipo, desse jeito. Tem essa coisa de livro de não ficção, né? Que fica repetindo a moral todo momento pra você colocar na sua cabeça. Fica falando, repetindo esse conselho toda hora. É assim, é um livro muito bonito, é um livro importante, é um livro bacana, a execução bacana, mas na metade você já entendeu, já pode acabar ali. Então foi só isso mesmo a minha questão. Porém, como eu li esse livro no meio de 2021, faz uns meses já, eu fui percebendo que eu ficava lembrando dessa história com carinho. Com um sentimento tipo, nossa... Desse jeito assim, sabe? Eu ficava lembrando da Biblioteca da Meia-Noite. E eu acho que hoje em dia ele subiu mais no meu conceito. Eu acho que eu ficava sentindo saudade de alguns momentos do livro e ficava pensando, nossa, realmente foi bem legal isso aqui. Então, de 3,5 que eu dei na época, hoje talvez eu até poderia aumentar para um 4 estrelas, assim. Foi um livro que teve os seus momentos genéricos e clichês, mas eu gostei. Achei bacana. Então, vamos combinar aí num 3,5, 4 estrelas. Beleza? A gente fecha esse livro com essa nota. E é isso, gente. Esses foram os livros. Estão até aqui do lado. Alguns eu li em e-book, mas eu li muitos livros esse mês por causa desse projeto. Foram 15 ou 16 livros. Estou muito feliz que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. Espero não ter ofendido ninguém. Nem os booktubers também, principalmente. Mas o pessoal sabe, né? Que, enfim... opiniões. É algo que eu gostei bastante de fazer, deu muito certo, é algo que eu pretendo fazer todos os anos agora, porque é muito bom começar o ano seguindo as indicações de melhores livros e começar o ano lendo 5 estrelas favoritado um atrás do outro. Eu acho que isso me empolgou bastante pra leitura, me direcionou assim pra livros muito bons, e é isso, basicamente. Adorei a experiência e comenta aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros aqui, o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês às vezes gostaram mais de um livro que eu gostei um pouquinho de menos, ou se vocês, eu vi que muita gente teve livro aqui que eu dei 5 estrelas, tipo Love Hypothesis, por exemplo. Eu vi que algumas pessoas não gostaram, não conseguiram se conectar, e tá tudo bem também. Então, conversem comigo aqui embaixo, nos comentários. E por hoje é isso. Antes de você ir embora, deixe o seu joinha, considere se tornar um membro desse canal. As membras já estavam sabendo desse projeto, já faz desde dezembro. Eu tava compartilhando com eles ao longo do mês, né? Tô pensando em ler esse livro. Passava a listinha de livros pra eles. Fui compartilhando o que eu tava achando também. Então, se você quer receber esse conteúdo extra, esses bastidores do Geek Freak, fazer parte do nosso grupinho do WhatsApp, receber os vídeos adiantados, conteúdo extra do canal, marcador de página, enfim. Tudo isso você pode ter se tornando, apoiando o meu canal. Tem um linkzinho aqui embaixo. Você super ajuda o meu trabalho. E você também ganha coisas de volta. Beleza? É isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!